Olá, amigo e amiga internauta. Mais um programa Espaço Interativo da de São Paulo, conjuntamente com a TV Web Luz. Como vocês sabem, nós temos por hábito conversarmos sobre temas que são colocados para nós no dia a dia, dentro do nosso cotidiano na vida espírita. E Éder, primeiro, olá. Tudo bem? Tudo bem. Éder, conversando com algumas pessoas, quer dizer, algumas pessoas conversando comigo, estavam falando assim, estamos num planeta ultrapassamos 6 bilhões de pessoas. Muito diferentes uma da outra, e a gente vê uma diversidade muito grande, muito grande. E se a doutrina espírita, de alguma maneira, tem uma explicação para essa diferença, muitas vezes díspare demais. Bom, basicamente as diferenças é que se fundamentam as nossas preocupações, né? Bom, não é só o Espiritismo que cuida disso, esse tema está sendo muito discutido, analisado, estudado inclusive em universidade, porque é um tema velho, antigo, desde que a humanidade surgiu, existiram problemas, só que agora se acresce, porque antes nós tínhamos uma cidade de São Paulo com 5 milhões de habitantes, agora tem 18 milhões de habitantes. É evidente que o assunto é muito complexo. Nós não vamos tentar definir aqui para saber o que nós devemos fazer amanhã para compreender que a sociedade amanhã vai estar perfeita. O fato é que nós temos que aprender a lidar com as diferenças. E a diferença está em que cada espírito que reencarna na Terra tem sua conquista, sua evolução, sua maneira de ver as coisas, e lidando com isso tudo, está essas diversidades que estão por aí, com tendências negativas e positivas e etc. Éder, você falou que as pessoas reencarnam no nosso planeta com conquistas. Mas onde houve essas conquistas? É aqui, nesta encarnação, que elas estão conquistando, aprendendo e vivenciando, ou isso já ocorre antes desse reencarno? A evolução não se pode medir como se você tivesse um controle remoto na mão e mudar de repente uma sociedade de milhões de almas. É difícil. O que nós temos é que fazer uma análise da história e ver o tempo que demorou para que se chegar aqui e as melhoras que já existem, apesar das divergências existentes. Porque o pior é que a gente analisa a coisa nos detalhes, e para os detalhes a gente erra. A humanidade não está ruim, o mundo não está ruim, pelo contrário, como escola para as nossas almas, o mundo está com todas as condições que nos favorecem o aprendizado. O resto é uma questão de livre-arbítrio. Cada um tem que assumir aquilo que deve e pode fazer. Interessante que eu lembro que uma vez, foi você mesmo que me falou, que a gente muitas vezes ouve falar, ou as pessoas falam para a gente que o mundo está ruim, as pessoas estão ruins, antes era melhor, hoje está pior. E uma vez me contou uma história dizendo assim, que a gente está lá numa estação de metrô, por exemplo, né, e no horário de pico, centenas de pessoas, quando chega uma pessoa armada, dá um tiro e fala, olha como está ruim. Né? Mas era uma pessoa só. A retratação dos desajustes da sociedade feita pela mídia é irreal. A mídia faz uma retratação no negativo, porque ela quer ibope. E o público ainda está ávido por essas coisas todas que acontecem através dos vários programas que estão por aí. Mas para se analisar a evolução da humanidade é necessário ter uma visão histórica e global da existência de uma humanidade, da evolução de uma humanidade no curso desde seu início. Não é fácil. É por isso que se estuda muito. Agora, o Espiritismo traz referenciais importantes para a gente entender, pelo menos um pouquinho melhor, a realidade dessas diferenças e a importância dessas diferenças na evolução do espírito humano e da própria sociedade. Uhum. Interessante que, até dentro da doutrina espírita, a gente diz, e os espíritos nos dizem, que Deus está no controle das coisas, ou as leis de Deus estão no controle das coisas. Será que, então, baseado nisso, a gente poderia afirmar que essa diversidade
é um projeto educacional de Deus? Sem dúvida nenhuma. Ele ofereceu a escola, ele está acima do bem e do mal. É como um educador que se propõe a fazer o melhor e disponibiliza o recurso do aprendizado. Mas nós não podemos esquecer que existem leis universais que não são mudadas, são imutáveis. Por exemplo, a questão do livre-arbítrio. Cada indivíduo tem a liberdade, até um certo limite, no nível de conquista que ele tem, de fazer aquilo que ele acha melhor. Isso vai ter um reflexo na sociedade, porque ele faz parte da sociedade. É verdade. E falando de um pouco de livre-arbítrio, quer dizer, nós temos, conforme foi dito, assim, um livre-arbítrio até certo ponto. Relativo. Relativo, isso. Mas, para cada atitude nossa, existe uma consequência, né? Então, eu posso plantar, mas a colheita, ela vai ser obrigatória. Você tocou numa outra lei, lei de causa e efeito. Consequentemente, aprofundando mais, você vai chegar à conclusão de uma outra lei, que é a lei da evolução. Avançando um pouco mais, você vai entender por que a importância da reencarnação. Aí você vai compreender ainda mais a misericórdia divina, dando uma chance extraordinária para você aprender tudo isso. Uhum. E aprendemos uns com os outros. Só junto com os outros. Deus não encaminha a gente na vida para viver, porque a gente vive normalmente, através do próprio processo entre as criaturas humanas, que se somam, que geram o filho e jogam para o mundo. Uhum. Nós nascemos para saber conviver com os outros. Essa é a proposta espírita. Mas nós não entendemos isso, porque nós nos sentimos únicos, né? O universo é muito pequeno para nós, porque o nosso mundo é maior, nós somos o centro do universo, então a coisa tem que mudar um pouquinho. A questão de a gente entender cada vez mais, e a gente é a sociedade, no sentido geral, a verdadeira finalidade da vida e os fundamentos das leis da vida que propõem para nós uma análise mais precisa e lógica a respeito daquilo que existe nos dias de hoje, não? Falou da necessidade de conviver, e eu concordo que realmente é um projeto. É nessa necessidade, ou é nessa convivência, é que nós vamos também olhar um outro ponto da doutrina que fala do autoconhecimento? É necessário eu conviver para me conhecer? Sem dúvida nenhuma. No confronto da vida que você passa a estabelecer uma nova maneira de ver a própria vida, né? A lei divina está escrita na nossa consciência. E o nosso passado está em nós, dentro de nós, não está fora da gente. Então essa busca constante é que faz a gente entender a doutrina espírita como uma proposta de vida. É uma visão diferente daquilo que está aí. Porque ela reconceitua tudo. Ela reconceitua o homem, reconceitua a sociedade, reconceitua o planeta como escola, o universo como o grande latifúndio divino, reconceitua tudo. É isso que a gente deve entender. É por isso que a doutrina espírita é denominada como a doutrina dos porquês. E pergunta mesmo, e até pode duvidar, porque ela oferece a possibilidade do aprendizado. E se eu entender que eu estou aqui nesse planeta, nesse momento, num corpo material, convivendo com centenas de pessoas, ou, enfim, o meu relacionamento. Olhando desta maneira, eu vou entender melhor quando Jesus nos fala para que a gente não julgue o próximo? Sem dúvida. Aliás, a nossa forma de julgar é tão rápida, a gente julga pelo fato em si, e não pela intenção. A própria justiça humana, que não se aproxima ainda muito pela lei divina, porque está chegando lá, ela tem atenuantes e agravantes. A justiça humana já tem isso. Não existe um julgamento sem a consciência de que o outro tem direito de se defender. E vamos ver quais são os atenuantes e os agravantes. Ora, se existe na lei humana que é imperfeita, que dirá na lei divina? É verdade. Então não adianta dizer que se o sujeito fez isso, o nosso julgamento Jesus fala, cuidado com a justiça que você pratica, que ela não seja igual a tais grupos que existem na Terra, que seja uma justiça fundamentada na coerência, no bom senso, dando a oportunidade de avaliar aquilo que aconteceu
e sem julgar como nós julgamos. Aparece uma notícia na televisão que a pessoa fez tal coisa, imediatamente há uma revolução para pôr o sujeito na rua. Ok. Não? Ok. Ninguém quer saber dos atenuantes. Marcos, você falou em metrô. Generalização é um perigo. Nós generalizamos tudo. Todo ser humano não serve, toda a sociedade não serve, todo policial não serve, todo lixeiro não serve, todo médico não serve. É generalização. O que é preciso é a gente analisar as coisas de forma diferente. Cada pessoa tem seu valor e ela deve ser avaliada num aspecto da somatória daquilo que ela é. Você falou do metrô, para falar em generalização. Quem dá uma olhada no metrô, tem 200, 250 pessoas na hora da correria por aí. É o moço pega com o livro, é a mulher com uma bolsinha do lado, é o outro ajudando o ceguinho subir, é o outro que está lá preocupado com relação à família. Todo mundo, todos eles estão fazendo o possível e alguma coisa para mostrar que eles estão avançando para conseguir algo de melhor. Construir uma casa, ter felicidade no estudo dos filhos, superar a problemática dos desconfortos da alma, todos eles. Há um ponto de interrogação em cima da cabeça de cada um. Não dá para generalizar. É bom analisar o conjunto, e nós estamos habituados a fazer generalização de tudo. Isso é muito contrário à própria lei divina, que avalia as coisas de forma diferente. Existe um contexto, que indiscutivelmente nem precisa ser conhecido, mas é bom apreciar individualmente e particularmente os detalhes desse contexto, quando a gente quiser analisar alguma coisa. Né? E é interessante, né, baseado nisso que acabou de falar, porque se a gente generaliza, a gente não consegue apreender as lições, né? E perde a oportunidade desse aprendizado para nós mesmos. E aí você fica repetindo alguns pensamentos, algumas atitudes que poderiam e querendo resultados diferentes. Exatamente. É interessante como às vezes nós funcionamos, não é? É, exatamente. Quando isso não vai resolver absolutamente nada, não é? Você tem que saber conviver com o outro com o valor que ele tem, porque você exige do outro que ele te compreenda. Por que você não age da mesma maneira com o outro? E Deus nos coloca nessa mesma situação em termos de igualdade. Muito embora as revoluções sejam diferentes individualmente, mas em termos de igualdade para poder aprender juntos. Essa é a proposta que o Espiritismo oferece em termos de análise. Não? E é interessante porque a gente vê no micro e no macro, né? Quando a gente vai para o universo, que a gente vê os planetas isolados, né? Solitários, mas solidários. Solidário. Né? Nós deveríamos funcionar da mesma maneira entre nós, porque nós somos indivíduos, sim. Né? De alguma maneira, as nossas vivências são solitárias, mas convivemos, ou deveríamos procurar conviver cada vez mais. E a nossa busca deveria ser a solidariedade. Exato, nós devemos trabalhar no sentido de ser útil e produzir algo de bom na vida, certo? Não interessa tentar resolver o problema da sociedade na poltrona ou atrás do nosso computador. Isso é ilusão. Inclusive aparecem pessoas que recebem de espiritualidade algumas notícias que deixam a gente impressionado. Como é fácil lidar, né? Como se o sujeito escrevesse um livro e esse livro fosse reformar a humanidade agora nesse próximo ano, ou no minuto seguinte. Bilhões de almas, a família que Jesus teve sob sua responsabilidade e tem sob sua responsabilidade, é uma família de bilhões de almas. Só nós não sabemos lidar com a nossa família que tem 5 pessoas, vamos querer lidar com a grande família universal. E é interessante falar isso das nossas dificuldades de conviver numa família menor e querendo mandar numa maior, né? Mas de qualquer maneira a gente também tem que entender esse projeto educacional de Deus, né? Que seria mais fácil nós aprendermos num núcleo menor, com os mesmos objetivos, mesmos interesses,
para levar para os nossos outros núcleos esse aprendizado. O lar é a escola primeira das almas. Sermos lar, a escola primeira das almas, nós somos anfitriões, nós estamos recebendo o Espírito para conviver conosco. Cada um com uma evolução diferente. Por que a diferença na família? Porque o projeto família já é colocado com divergências em termos de personalidade, de ponto de vista, de sentimento. Porque são espíritos, cada um na sua evolução, que se juntam num determinado projeto, para cada um se aperfeiçoar naquilo que pode. É verdade. E um ajudando o outro. E um ajudando. Aliás, não existe possibilidade de crescer se não houver ajuda. Não há proveito no projeto. E aí precisa ter um pouco de humildade para entender que talvez o outro saiba algo que eu não sei, né? Mas também ter essa clareza que eu também tenho coisas, informações, experiências que o outro não tem, e é meu dever, ou é bom que eu compartilhe isso. Mas nós só aprendemos desse jeito, mano. Não existe possibilidade, não é complexo o entendimento, complexo é o processo. O entendimento não é complexo. Nós só aprendemos desse jeito. Por que Deus nos colocou aqui? Nós estamos toda hora intimando Deus para responder para nós essa nossa pergunta. Analisa porque nós estamos aqui. Veja as leis universais. Coloca Deus acima disso tudo porque Ele é extremamente misericordioso. A vida nos oferece possibilidades em cada instante. E nós somos o maior milagre da vida. Não é um milagre para que a nossa vida seja melhor. Nós somos um milagre da vida, somos filhos de Deus. Será que nós não temos que dar um pouquinho mais de importância a esse valor nosso, da origem nossa, ser filho de Deus? Herdeiros do universo. E aí, como herdeiros do universo, filhos de Deus, a sua semelhança, qual a nossa participação, já que dentro da doutrina, do movimento espírita, se fala tanto que nós estamos num momento de transição, né? Saindo de um estágio evolutivo e indo ao encontro de outro estágio evolutivo melhor. É a lei da impermanência, né? Nós estamos sempre em processo de mudança. Existem períodos que eu acredito que seja um processo da misericórdia divina, planejamento estratégico da espiritualidade superior, que estabelece períodos para os aprendizados das comunidades que vêm para a Terra. Não há dúvida nenhuma. Mas isso é constante. Mas nós estamos agora numa fase, isso já está perfeitamente referenciado, importante nesse processo de transição. E o amigo internauta, o que ele deve entender nessa nova fase? Nós estamos conversando sobre desigualdade. Não haverá mais desigualdade ou não haverá o abismo? Não, a questão de desigualdade social, preconceito, etc., isso vai ter que desaparecer. A nossa desigualdade pode existir, ela vai existir no sentido daquilo que ainda nós vamos continuar sendo aquilo que nós somos. Mas essa desigualdade, na medida que ela se compreende, e nós compreendemos a vida, não se torna uma desigualdade do tipo que nós entendemos no social. Desigualdade no sentido de valores, de propostas, de capacidade de realizar mais. Não sei se eu me fiz entender. Capacidade de realizar mais. Você está dizendo que reencarnarão nesse planeta as pessoas que têm mais ou maiores capacidades, ou seremos nós mesmos? Bom, o tempo que se vai ser ou nós, aí é um desenvolvimento que não dá para você fazer medida, né? Nós estaremos aqui ou em qualquer outro lugar, o processo vai ser o mesmo. Podemos voltar aqui muitas vezes, como já podemos sair daqui para ir para um outro planeta. Você falou que os mundos são distantes uns dos outros, mas são solidários. Exato. É absurdo entender que só a Terra foi criada e só aqui existe vida. Não tem sentido. Então não tem, é fora de lógica. Então nós precisamos entender que a leitura do Espiritismo a respeito da sociedade traz uma nova possibilidade, um melhor entendimento a respeito dessa complexidade toda que está aí. É questão da visão nossa e não da própria realidade que está acontecendo. Bom, o amigo internauta já percebeu que o nosso programa ele se baseia em perguntas que são feitas para nós mesmos. Então, que vocês tenham essa possibilidade e esse canal
de estarem questionando e nos questionando através de perguntas, enfim, para que a gente possa fazer aqui o programa e possamos estar conversando com vocês, né, sobre as suas questões, sobre o que vocês querem conversar. Agradecemos bastante.